Hoje nós vamos falar novamente, do Renovando Atitudes, do Hamed, viver naturalmente, viver com naturalidade. Com base nesse dizer de Hamed, ele quer falar, ele quer se comentar, na verdade, o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito nos diz que nós devemos viver como vivem os homens do nosso tempo. E nós devemos sacrificar mesmo os nossos esforços, muita coisa, até mesmo pelas frivolidades do nosso dia. Porque nós precisamos de viver nesse mundo que nós viemos a viver e viver de acordo com ele. Porque só assim a nossa vida em sociedade é que vai ter algum sentido, vai ganhar algum sentido. E você talvez possa dizer assim, mas viver em sociedade é muito difícil, porque tem muita gente estranha. Aí tem mesmo. Como tem gente estranha para a gente não entende, a gente não se conforma, às vezes uma pessoa toma uma atitude que a gente fica abismado de ver aquilo. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. Nós somos pessoas diferentes uns dos outros. É uma coisa engraçada a gente prestar atenção nisso, porque dizem que nós somos iguais, porque nós temos cabeça, 2 membros superiores, 2 membros inferiores e um tronco. Então nós somos iguais. Mas, ao mesmo tempo, não existem 2 seres humanos iguais. Nós somos completamente diferentes um do outro. De onde vem essas diferenças? É dos valores que nós acumulamos ao longo da nossa existência. E ainda, somado àqueles valores que nós adquirimos em existências passadas. Então, tudo isso faz parte do nosso conjunto, dos nossos valores, da nossa história, e cada um de nós tem uma história diferente do outro. São tantas as diferenças que nós temos entre nós. Por exemplo, se nós pegarmos uma situação qualquer, corriqueira, que ocorre durante o dia, no dia a dia, e pegarmos 4 pessoas para descrever o que viram, as 4 pessoas vão dar descrições diferentes, porque cada um vê e interpreta o mundo à sua volta, à sua maneira, tendo como fundamento na sua análise esses valores que adquiriu ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos em sociedade, nós interagimos com a sociedade, nós também somos influenciados pela sociedade, principalmente na primeira e na segunda infância. Quando nós chegamos na pré-adolescência e na adolescência, a influência extrapola o ambiente doméstico e nós passamos a receber da sociedade onde a gente vive. Chega o dia que você procura uma religião, porque você, por algum motivo qualquer que seja, você quer uma religião, talvez para você suportar as suas mágoas, as suas tristezas, as suas dores, as suas dificuldades, que você não encontra a resposta no mundo. E aí você entra para uma religião qualquer, e aí nós temos que tomar cuidado. E é aí onde Hamed começa a falar da necessidade que a gente tem de prestar atenção no convívio com a sociedade. Porque nós não podemos nos isolar do mundo a pretexto de ser cristão. Se isolar do mundo a pretexto de ser cristão não tem o menor sentido, é um contrassenso. Desprezar, então, um outro irmão, porque ele tem uma religião diferente da sua, também não tem o menor sentido isso. Então, é preciso prestar atenção nisso, ter cuidado com isso. Então, não pode pensar em carro. Eu quero um carro novo, eu quero... não pode, porque isso é apego à matéria. Os espíritas são bons de falar isso. É apego à matéria. E mentira, não é apego à matéria, não. Nós temos o direito de procurar ter tudo aquilo de material que nos conforta, que nos dá consolo, um conforto melhor, uma vida melhor. O que nós não podemos é ficar só nisso. Nós precisamos entender que nós nascemos aqui neste mundo, nós podemos trabalhar, temos que trabalhar para comprar comida, para comprar vestuário, para alimentar os filhos, enfim, para N motivos, inclusive de ter coisas. Para tudo isso, nós temos que trabalhar, temos que desejar e temos que perseguir. Porque quando a gente tem um objetivo como esse, eu quero uma casa grande, uma casa enorme, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Aí eu penso assim, puxa vida, mas com o que eu ganho, eu vou guardar, eu não vou conseguir comprar essa casa nunca. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar. E aí eu procuro uma faculdade, eu vou me especializar em alguma profissão e vou começar a ganhar muito mais. Então veja que o meu sonho de consumo
me levou a desenvolver a minha inteligência. E com a inteligência desenvolvida, eu consigo diferenciar melhor entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Por isso, é muito importante esse desenvolvimento da nossa sociedade, da qual nós fazemos parte. Nós não podemos nos esquecer que todos nós temos talentos, todos nós temos uma vocação. Evidentemente que nem todos têm a mesma vocação, nem todos têm a mesma tendência, todos não têm os mesmos talentos, cada um tem o seu. E aí a coisa começa a entrar em choque, porque quando você vai para a sociedade, viver na sociedade, você vai enfrentar pessoas que têm N comportamentos diferentes com o seu, e muitos deles, inclusive, são antagônicos, e não te aceitam no meio deles. Isso é completamente natural e faz parte da nossa sociedade, faz parte, inclusive, do nosso crescimento. As relações sociais que nós temos, elas são extremamente úteis para o nosso crescimento e não podemos abrir mão disso. Temos que aprender a conviver com pessoas que têm habilidades, qualidades diferentes. E temos que aprender a respeitar a opinião dos outros. E é uma coisa interessante. O que é respeitar? Eu tenho todo o direito do mundo de não concordar com a lei. Eu tenho todo o direito do mundo de achar que a lei está errada e que ela não serve, não resolve e não presta. Eu tenho esse direito. Mas eu tenho o dever de respeitar essa lei e de cumprir essa lei. Então, vejam, são duas coisas separadas. Para você respeitar o seu irmão que tem opinião diferente de você, você não precisa concordar com ele. Você pode perfeitamente discordar com ele dele, porque é um direito seu. É um direito alienado seu. É o livre-arbítrio. É a tua opinião. O que você não pode é tentar convencer ele que ele está errado, que você está certo, para que ele tenha o seu pensamento. Aí não, aí você está tentando mudar o outro. E cá entre nós não somos capazes sequer de mudar a nós mesmos, que dirá mudar o outro. Não dá para mudar o outro. Então nós precisamos aprender a conviver em sociedade, usar a sociedade em nosso benefício e, ao mesmo tempo, contribuir para o benefício dessa sociedade. É muito comum, não sei se é o caso o seu caso, não sei, mas é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: eu não quero nem saber da política, eu não quero nem saber de futebol, não quero saber disso, não quero saber daquilo, eu prefiro ficar dentro de casa e acabou. Está errado. Porque nós temos obrigação de acompanhar o que acontece no mundo em que nós vivemos. Se eu não acompanho, eu me torno um alienado. Não tem sentido isso. Então eu tenho sim que acompanhar. Acompanho futebol, acompanho política, acompanho, não sei, algum assunto do seu interesse, mas acompanhe. Porque nós precisamos saber o que acontece no mundo em que nós vivemos, para que a gente não viva alienado. Aí muita gente fala assim: mas você fala em talento e vocação que todo mundo tem é diferente. Mas o que são talentos, né? Fica essa pergunta. E Hamed explica. Ele diz que talentos são naturais da nossa alma e a gente adquire esses talentos pelas experiências repetitivas, semelhantes, que ocorrem nas diversas encarnações que nós já tivemos. Então, são tantas experiências que a gente passa que a gente aprende a lidar com a coisa. A gente começa a lidar com a coisa. A gente começa a ter uma visão diferente daquela situação, porque nós temos esse talento. E a vocação? A vocação é a voz que nos chama para alguma coisa. E ela vem do latim vocatus. Isso, vocatus, que quer dizer chamado ou convocação. Então, vocação é aquela coisa que você tem dentro de você, que você sabe que você pode fazer aquilo e que você tem habilidade para isso. Isso é o que você foi chamado a fazer, é o seu trabalho. Aqui, nós, por exemplo, nós temos uma vocação para a didática, para falar, para nos comunicarmos, fazer palestras, darmos aula, mas é a nossa vocação. Pode não ser a sua, mas é a nossa. Mas, com certeza, uma vocação todos nós temos. Então, nós precisamos entender
que todos os seres humanos são iguais. Não tem diferença entre nós. Não, peraí. Eu disse agora, por que tinha diferença? Agora estou dizendo que não tem? Tem sim. Para a gente poder entender essa diferença dos seres humanos, Hamed, ele cita uma coisa que eu achei particularmente brilhante. Ele disse assim: as árvores são árvores. Ninguém pode negar isso. Não tem como você definir uma árvore diferente do que você define a outra. No entanto, um pessegueiro é diferente do limoeiro. Um abacateiro, ele é muito diferente de uma mangueira. São árvores diferentes. Assim são os seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos espíritos em marcha evolutiva. Todos nós somos filhos do nosso Pai, mas cada um de nós é diferente segundo os seus talentos e a sua vocação. Viver em sociedade não é fácil, você pode dizer para mim. E eu acredito. Não é fácil. Mas é com essa dificuldade que nós aprendemos e evoluímos. Para que a gente possa entender a importância dessa sociedade e como nós devemos nos comportar diante dela, eu tenho um exemplo sensacional que vem de Jesus Cristo. O Hamed nos lembra que Jesus Cristo, ele é um espírito muito superior, muito inteligente, dominava a matéria como ninguém, no entanto, ele se rebaixou, veio até nós e participou ativamente de tudo que precisa ser feito na sociedade. Ele se reunia com as pessoas, conversava com a pessoa, nunca distratou ninguém, nunca falou mal de ninguém, sempre com a mesma solicitude, com o mesmo amor e o mesmo carinho. É assim que a gente deve se comportar diante da sociedade. Valorizar a sociedade em que nós vivemos, o que ela tem de melhor para nos oferecer, a paz, a tranquilidade e evitar sempre a contenda, a ofensa, a agressão, porque isso não resolve, mas respeitando que todos nós somos árvores, mas cada árvore é diferente da outra. E aceitar o irmão diferente com as suas dificuldades, as suas diferenças, é muito importante para nós. Quantas vezes você pode pensar um pouquinho no seu passado e verificar quantas vezes você negou alguma coisa que alguém te disse para mais tarde você reconhecer que aquela pessoa estava certa. Essa é a importância da nossa sociedade. E vamos viver nessa sociedade com alegria, com positivismo. Você quer comprar um carro, uma casa? Você pode comprar, você tem dinheiro para isso? Então vamos em frente. A gente compra. Isso é viver em sociedade. Isso é viver segundo o que o próprio Cristo nos ensinou. E eu, então, fico hoje por aqui. Muito obrigado a vocês, gente.